E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Bom, vamos mergulhar direto no nosso conteúdo de hoje com muita energia, porque esse tema forma literalmente a base absoluta da lógica da engenharia de software moderna. Hoje o nosso foco é a análise estruturada de software. Olha, eu sei que pode soar como um conceito saído lá dos corredores empoeirados dos laboratórios de informática dos anos 70, mas a verdade é que os princípios que a gente vai explorar aqui são a espinha dorsal de quase tudo que interage com dados no mundo digital de hoje. A gente vai decodificar juntos como a engenharia de software conseguiu sair daquele caos absoluto de textos intermináveis para uma organização lógica, visual e brilhante. É hora de embarcar numa jornada bem fascinante pelas metodologias que trouxeram ordem ao nosso universo digital. Vamos lá! Para começar, a gente precisa fazer uma daquelas perguntas essenciais, sabe? Imagina só a construção de um arranha-céu. Seria possível erguer um prédio gigante de 100 andares, sem uma planta baixa, sem nenhum projeto arquitetônico, só empilhando tijolo e esperando pelo melhor? É claro que não, né? O resultado ia ser um desastre monumental. Pois bem, nos primórdios da engenharia de software, o desenvolvimento muitas vezes parecia exatamente com isso. O código era escrito sem um planejamento visual rigoroso. O resultado? Sistemas complexos, onde desenvolvedores e analistas rapidamente se perdiam no meio do caminho. O caos era a regra. E foi exatamente para resolver esse programão que uma nova metodologia precisou nascer, trazendo uma disciplina muito parecida com a da arquitetura tradicional, só que aplicada a esse mundo invisível dos dados e dos algoritmos. Então, o nosso roteiro de hoje vai cobrir, primeiro, a busca pela estrutura, depois, os fundamentos do modelo estruturado, em seguida, como mapear com fluxo de dados, o poder do dicionário de dados, as vantagens e limitações, e, para fechar, o legado de tudo isso na era moderna. Começando pela nossa seção 1, a busca pela estrutura e a revolução na engenharia. É super importante entender o contexto de onde tudo isso surgiu, para a gente dar valor à genialidade das soluções que usamos até hoje. Dando uma olhada rápida nessa linha do tempo, a gente nota bem essa mudança de paradigma. Lá na década de 70, a indústria de software começou a perceber que precisava urgentemente de metodologias colaborativas. Os sistemas estavam ficando simplesmente grandes demais para uma pessoa só conseguir entender. Aí, em 1978, pioneiros como Tom DeMarco começaram a introduzir as técnicas estruturais. Logo em seguida, em 79, Gunness e Sarson publicaram uma notação visual que foi revolucionária, tirando a especificação de software daquele texto puro e transformando tudo em gráficos. E, avançando para 1985, Jordan e Constantine ajudaram a formalizar ainda mais esses componentes. Essa linha do tempo mostra bem a evolução de uma indústria que estava buscando desesperadamente substituir a desordem por especificações que fossem estruturadas e visuais. E isso nos leva à seção 2. Fundamentos do modelo estruturado, dividir para conquistar. O ponto crucial aqui é entender a essência dessa revolução. A análise estruturada é definida basicamente como um método que considera os dados e os processos como duas entidades completamente separadas. Antes disso, os métodos clássicos tendiam a focar ou só nas operações, deixando os dados em segundo plano, ou apenas nos atributos dos dados. A grande sacada do modelo estruturado foi separar essas coisas para criar um modelo unificado, sabe? Ao isolar o que os dados realmente são daquilo que os processos fazem com eles, de repente se tornou possível modelar qualquer sistema, por mais complexo que fosse, de uma forma extremamente lógica e compreensível. Entrando agora na seção 3, mapeando com fluxo de dados, o famoso mapa do sistema. E como exatamente a gente desenha essa lógica no papel? A solução criada por Gunness e Sarson usa formas geométricas simples, supervisuais. Por exemplo, um quadrado duplo representa a origem ou destino dos dados. Uma seta simples dita a direção do fluxo dessa informação. Um retângulo com os cantos arredondados simboliza o processo, ou seja, a ação que transforma aqueles dados. E, por fim, o retângulo com um dos lados abertos representa o repositório. Olha, o brilhantismo da coisa mora justamente na simplicidade. Esses símbolos gráficos transformaram processos que eram totalmente abstratos e invisíveis em algo concreto. Pela primeira vez, você podia pegar um diagrama, mostrar para um cliente que não entendia absolutamente nada de programação e ele ia conseguir visualizar exatamente como a informação ia percorrer o sistema da empresa dele. Um verdadeiro divisão de águas. Mas claro, para que esse mapa funcione sem virar bagunça, as regras precisam ser bem rígidas. Um processo, por exemplo, não pode ter um nome qualquer jogado lá. Ele precisa indicar uma ação, sempre com o verbo no infinitivo e um complemento, tipo gerar relatório, e deve ser numerado para indicar em qual nível ele está. Já um fluxo de dados representa apenas o trânsito da informação, então essas setas precisam ter nomes, mas nunca podem indicar uma ação.
Uma entidade externa, que é da onde vem ou para onde vão os dados, nunca, mas nunca mesmo, se comunica diretamente com outra entidade externa sem passar pelo sistema antes. E um depósito de dados é tipo um daqueles arquivos de aço antigos de escritório, sabe? Ele não processa nada. Os dados precisam entrar nele para serem guardados e sair dele para serem lidos. Depósitos sem saída ou sem entrada são basicamente falhas lógicas no projeto. Certo, vamos aplicar tudo isso à vida real com um exemplo prático de um diagrama de fluxo de dados rodando, onde tudo faz sentido. Aqui a gente vê a entidade externa cliente enviando um pedido, que é o nosso fluxo de dados, direto para o processo central de processamento de pedidos. Esse processo, para conseguir fazer o trabalho dele, precisa consultar 2 depósitos de dados. Ele puxa informações do pacote de software e também puxa o status de crédito do cliente. Depois de processar tudo isso, ele emite uma fatura, que flui de volta para o cliente. Percebe como é elegante? É direto e não deixa nenhum espaço para ambiguidades. O diagrama mapeia todo o ciclo de vida lógico dessa operação dentro do sistema. O que nos leva à nossa seção 4, o poder do dicionário de dados, a legenda do mapa. Pensa comigo, um mapa visual, por mais incrível que seja, precisa de detalhes. Se o diagrama de fluxo mostra os caminhos e as estradas do nosso sistema, o dicionário de dados entra para detalhar milimetricamente o que está viajando por essas estradas. Ele funciona como uma lista, muitas vezes já informatizada e bem exaustiva, que define cada dado, cada variável, cada parâmetro. Quando um fluxo diz, por exemplo, dados do cliente, o diagrama por si só não especifica o que isso significa. É o dicionário de dados que entra em cena para bater o martelo e dizer, olha, dados do cliente é composto por nome, endereço, CPF e telefone, garantindo que a equipe de desenvolvedores vai programar exatamente o que foi documentado, validando a consistência do começo ao fim do projeto. E o dicionário de dados tem até o seu próprio alfabeto lógico, onde alguns símbolos matemáticos que a gente já conhece ganham significados estruturais totalmente novos. O sinal de igual define do que aquele dado é constituído, enquanto o sinal de mais serve para concatenar ou juntar as informações. Chaves, colchetes e parênteses organizam repetições, dados alternativos e elementos opcionais, tudo de uma forma super rápida e visual. Os asteriscos isolam os comentários e o famoso arroba atua ali para destacar a chave primária, que é basicamente o identificador único de um depósito. Com apenas esse conjunto bem enxuto de símbolos, os analistas conseguem descrever a estrutura de milhões de dados de forma universal, cortando qualquer tipo de ambiguidade que um texto corrido poderia causar. Vamos agora para a seção 5. Vantagens e limitações. O choque com a realidade. Como acontece em praticamente toda grande invenção na área da engenharia, a teoria, mais cedo ou mais tarde, colide com a prática. Por um lado, o modelo estruturado realmente brilhou na proposta principal dele. Essa alta clareza visual permitiu alinhar os requisitos com clientes leigos de uma forma que o código puramente escrito jamais conseguiria chegar perto. O projeto ficava compreensível antes mesmo de uma única linha de código ser digitada. Mas o choque de realidade bateu na porta com o passar dos anos e com o crescimento absurdo da tecnologia. A limitação severa desse paradigma foi a sua incapacidade de escalar. Veja bem, as técnicas clássicas eram fenomenais para projetos de pequena e média escala, girando ele em torno de 50 mil linhas de código. Mas quando o mercado começou a construir hardwares gigantescos e sistemas com milhões de linhas de código, desenhar e manter dezenas de milhares de fluxogramas e entradas de dicionário se tornou algo humanamente insustentável. E aí a gente esbarra nesse número aqui, 70% a 80%. Esse era, e para falar a verdade, muitas vezes ainda é, o percentual de todo o orçamento de um software destinado unicamente à manutenção do sistema depois que ele é entregue. Um dos grandes sonhos do modelo estruturado era justamente criar sistemas tão perfeitamente bem projetados que a manutenção ia deixar de ser esse enorme ralo de dinheiro. Infelizmente, a complexidade implacável do mundo real acabou provando que, mesmo com a melhor estruturação de dados possível, o paradigma estruturado clássico não conseguiu resolver por completo o desafio colossal que é dar manutenção em sistemas após a entrega final. O que nos traz à nossa última sessão, o legado na era moderna, a base do futuro. Você pode estar se perguntando, se existem essas limitações todas e métodos mais novos já surgiram, qual é o papel de tudo isso hoje? A verdade nua e crua é que a análise estruturada não sumiu do mapa, ela se transformou na base. Hoje, novos paradigmas como a orientação a objetos dominam a criação dos novos softwares, mas a grande sacada é que a infraestrutura crítica do nosso mundo, de bancos a sistemas de governo, ainda roda sobre incontáveis sistemas legados que foram projetados lá atrás usando exatamente análise estruturada.
Então, para qualquer profissional da área hoje em dia, entender diagramas de fluxo e dicionários de dados não é um passeio histórico, é uma habilidade inegociável. É literalmente a chave mestra necessária para dominar, manter e modernizar as bases gigantescas que ainda sustentam todo o nosso mundo digital atual. É uma lógica que transcende o tempo. E isso deixa a gente com uma reflexão bem intrigante para encerrar a nossa análise. À medida que a gente avança passos largos para uma era de programação automatizada, onde inteligências artificiais começam a escrever as linhas de código sozinhas, como será que a estruturação e a visualização desses fluxos vão evoluir? Porque, parando para pensar, mesmo que a máquina escreva o software, a gente ainda vai precisar de plantas baixas e mapas muito claros para poder dizer à máquina exatamente o que ela tem que construir, não é verdade? A busca por estrutura, que começou lá na década de 70, está bem longe de terminar. Ela só está se aquecendo para o seu próximo grande salto evolutivo. Pessoal, muito obrigada por acompanharem mais esse nosso material estruturado de hoje. A busca pela lógica por trás dos sistemas que a gente usa todo santo dia continua. Até a próxima!